E hoje, com muita alegria, a gente recebe eu e Julinho Alves, Sara Albergaria. Sara, quem é você? Em primeiro lugar, eu sou filha de Deus, né? A minha identidade está firmada nele. Então, eu sou a Sara, sou esposa do Felipe, sou a mãe da Olivia e da Luísa e sou profissional de compliance. Atuo nessa área desde 2015 e gosto muito da área, é algo que me realiza profissionalmente e que eu vejo um propósito no que eu faço. Quantos anos seus filhos têm? Eu tenho uma filha de 4 e uma filha de 1. É lindo, são A Melhor Olivia idade. tem 4 e a Lulu tem 1 aninho. Que é um desafio também, né? Tá conciliando aí a maternidade e o profissional. O compliance, ele é uma palavra que hoje a gente escuta muito no mundo corporativo, mas é uma coisa nova. 10 anos atrás não se falava sobre isso. E hoje a gente vai numa empresa e aí eles falam assim, não, o meu setor de compliance precisa de autorizar. Como é que funciona? Explica para as pessoas que não conhecem o mundo empresarial de que forma funciona o compliance dentro das empresas e qual foi a virada de chave no Brasil para que isso começasse a ser importante. Bom, falando de Brasil, essa virada de chave se deu depois da Operação Lava Jato. Depois da Operação Lava Jato, a maioria das empresas começou a voltar os seus olhos para a importância do compliance. Não só pelo risco da corrupção em si, mas pelo diferencial competitivo que é para uma empresa que tem um programa de compliance. Isso abre portas não só para a participação de licitações, que hoje é obrigatório, mas também para você demonstrar confiabilidade para o seu cliente, né? Segurança e um diferencial com relação aos seus concorrentes. Né? Se eu tenho 2 empresas que eu preciso contratar, 2 fornecedores, uma empresa tem o compliance e a outra não, isso é um diferencial competitivo. Você entende que aquela empresa é mais organizada, que ela mais tem idônea, ética, enfim. idônea. É claro que o compliance ele é uma forma de evidenciar algo que já existe na prática. É aquela velha história da mulher do César. Ela não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, meu trabalho, o que é? Eu chego na empresa e eu vou construindo as políticas que vão demonstrar o que acontece na prática, eu preciso formalizar isso, e demonstrar para os stakeholders externos, para os investidores, para a própria sociedade, para os fornecedores. E hoje em dia é engraçado que a gente tem uma procura muito grande de clientes que precisam do compliance para demonstrar, porque senão o fornecedor dele não contrata ele, o cliente dele não contrata ele. A Vale mesmo, eu posso falar, porque isso é uma política pública, conhecida. Né? A Vale, a empresa, ela só contrata terceiros que tenham um programa de compliance. Política de compliance. Então, isso já fecha o cerco, né, para as empresas que antes não tinham essa preocupação. Eu tenho uma empresa e eu nunca me preocupei com o setor de compliance. Quando você chega lá, quais são as primeiras coisas que você trabalha? Como eu falei, o código de conduta, né? E algo que eu falo assim que é impossível a gente trabalhar o compliance se não tiver, que é o exemplo da liderança. Porque o ser humano, ele aprende pelo exemplo. Então, e não é a Sara que está falando, né? Isso é um requisito formal, um dos 15 requisitos que tem na lei que fala sobre a implementação de um programa de compliance eficaz. O primeiro deles é o comprometimento da auto-administração. Se a auto-administração não estiver comprometida e não estiver engajada com a causa da ética, de nada adianta a gente fazer um programa de papel, porque os colaboradores não vão comprar a ideia. É como os valores e missão das empresas que às vezes estão lá pregados na parede e aí a conduta não é aquilo que está sendo divulgado, né? O compliance passa muito por essa questão de você trazer para a liderança a conscientização e a que a gente fala, às vezes, até em casa, né? É de pai para filho. Então, é de dono da empresa, diretores, gestores, para todos os seus liderados. Exatamente. Isso é muito importante, porque a conduta ela vai além do que está escrito, né? No papel, nas regras. Agora, existe uma importância muito grande jurídica, porque quando a gente faz, por exemplo, o código de conduta, a gente traz para os funcionários a responsabilidade de cumprir aquele código. A gente sempre pega um aceite. Então, a gente passa a ser um documento a favor da empresa, né? Exatamente. E outra coisa que a gente faz, colocar cláusula anticorrupção em todos os contratos, que é basicamente um aceite do código de conduta para os seus terceiros. Que também é uma forma de abarcar a gente chama de cadeia de suprimentos ética.
E, de certa forma, quando você traz esse código de conduta e faz o treinamento e todos os funcionários, falar numa grande empresa, 5, 10 mil funcionários, assina, eu imagino que questões trabalhistas também diminuem. Sim, a tendência é que diminua, mas a gente precisa do canal de denúncias, né? Entendi. O canal de denúncias, ele é uma linha em que o colaborador tem acesso direto ao compliance officer, que é a pessoa responsável pelo programa de compliance. E o ideal é que essa denúncia seja possível ser feita de forma anônima, né? Que traz segurança para o colaborador relatar qualquer desvio de conduta, né? E, no caso, o setor de compliance está diretamente ligado à área de pessoas? Não, ou ele à responde parte? à presidência. O ideal Direto. é isso, né? Que ele tenha esse reporte direto ou ao conselho de administração ou à presidência, porque é fundamental que o compliance officer tenha independência. Inclusive, se chegar uma denúncia sobre um diretor, ele tem que ter essa autonomia para poder investigar. Existe, por exemplo, hoje, uma quantidade de... A gente sabe que surgiu mais com a questão da corrupção, mas existe, assim, casos que hoje são tratados como recorrentes dentro das empresas e que o compliance fez uma mudança a partir do momento que foi adotado, além da corrupção, né? Porque a corrupção é uma coisa que tem que acabar de qualquer jeito. É ilegal, É ilegal, né? Então, manter 3, 4 cotações quando você vai fazer algum tipo de processo, uma licitação, ter a documentação necessária do fornecedor, isso tudo mudou muito e traz uma segurança, inclusive, para as empresas. Mas o que mais, além disso, hoje, vamos dizer assim, são as 3 grandes pedras que mudaram ou que estão em processo de transformação dentro das empresas? Tá. É ótima pergunta, Tárcia. O compliance, ele trabalha em 3 frentes, que é prevenção, detecção e remediação desses atos ilícitos, que vão além do que é ilegal, como eu falei antes, né? A corrupção é uma questão. E como que a gente previne? São esses controles, você mencionou alguns, né? A prática de fazer 3 cotações, no mínimo, enfim, existem diversos controles internos que podem mitigar esses riscos. E como o próprio ditado fala, é melhor prevenir do que remediar. Então, a gente prefere sempre trabalhar nessa frente de prevenção. Detecção. O canal de denúncias é uma ótima forma de detecção, mas existem outras. Auditoria interna, enfim, a própria primeira linha de defesa, que é a própria área de negócio, pode detectar falhas e reportar. Mas através do canal de denúncias, pela nossa experiência, a grande maioria dos relatos que nós recebemos, vamos falar uns 80%, são questões comportamentais. Por mesmo? Incrível que pareça. Muito mais do que fraude financeira interna. Já peguei também fraude interna em empresas grandes, mas o principal e o mais recorrente, como você perguntou, são desvios éticos comportamentais. E isso tem um direcionamento? Isso é mais, no geral, com as mulheres? Isso é com todas as pessoas? Esse abuso de poder, talvez? Como é que isso aparece? Esses desvios éticos comportamentais, que a gente chama, né, o gênero, ele pode se desmembrar em várias espécies, seja assédio moral, assédio sexual, discriminação por diversas causas, discriminação racial, discriminação por opção sexual, enfim. Quando a gente fala de pessoas são complexas e empresas são feitas de pessoas. Então, a complexidade é devida a isso, né? Que sem as pessoas a empresa não flui, não acontece. Por mais que tenha ali o know-how, que tenham a tecnologia, enfim, são as pessoas que fazem a roda girar. Então, devido a essa complexidade do ser humano, é natural que surjam essas questões. E como que a gente remedia isso, né? Aí a gente faz treinamento, comunicação, políticas. E assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muitas vezes, quando a gente termina de fazer uma investigação, a gente faz um workshop sobre aquele tema, seja sobre assédio sexual ou sobre assédio moral. E hoje em dia, a maioria das pessoas sabe identificar o assédio. O grande problema que a gente tem é quando eles acham que uma conduta, quer dizer, uma cobrança normal do dia a dia de trabalho configure assédio moral. A linha é tênue. É tênue. A zona cinzenta, existe uma zona cinzenta, mas nós trabalhamos com alguns requisitos mínimos para poder configurar ou não o assédio. E as pessoas, quando você entra numa empresa que ainda não tem esses códigos de conduta, que tem as regras de compliance, elas se sentem felizes ou resistentes?
A maioria dos colaboradores que a gente treina após a implementação de um programa de compliance recebe muito bem, porque ele sente uma segurança a mais, né? Então, às vezes, quem não gosta muito, às vezes, é a alta liderança, que às vezes tem um pé atrás, porque fala assim, agora eles vão usar esse canal para pedir aumento, enfim. Então, o trabalho que a gente tem é definir exatamente qual é o escopo daquele canal de denúncias e o escopo do programa de compliance. Isso é fundamental para não haver um desvio mesmo, né, da função do compliance dentro da empresa. E as pessoas, quando falam em compliance, elas também se sentem temerosas, né? Elas têm medo disso. E como fazer para que isso mude? Para que as pessoas entendam que o compliance vem de uma forma positiva para botar regras e para fazer com que as relações sejam saudáveis, os negócios sejam saudáveis e garantir, em um termo de contrato, uma qualidade melhor daquilo que se tem. Muito boa pergunta, Tárcia. Inclusive, estou escrevendo um livro que se chama Compliance Humanizado, para tirar um pouco esse tabu dessa área de compliance, que ou ela vai para o extremo do honestaldo, que é aquele que faz tudo certinho, porque tudo tem que ser... que é piegas e irreal, porque todo mundo erra. Então, eu acho que é muito fundamental a gente partir do pressuposto que ninguém é incorruptível. Porque se a gente fosse incorruptível, eu nem precisava do compliance, em primeiro lugar. Interessante isso. E não ir para o outro extremo também de ter medo do compliance. Porque ficou para trás a era do compliance xerife. Eu conheço alguns, eu infelizmente. Mando, vocês obedecem. Exato. E, pelo contrário, o compliance está ali para servir a empresa. Justamente para poder garantir para o colaborador segurança e para a empresa reputação, que é um ativo intangível fundamental. O Warren Buffett, inclusive, tem uma frase que eu amo. Ele fala assim que a gente demora anos para construir a reputação de uma empresa, mas pode ser destruída em 5 minutos. E o compliance, ele é um guardião da reputação da empresa. Muito interessante. Mesmo que algo aconteça, vai ter uma punição, alguma coisa para remediar isso, né? Exatamente. Foi boa sua pergunta, que inclusive está dentro das punições que a lei traz, né? A lei anticorrupção, ela prevê multas severas para empresas que praticam a corrupção. Ela trata sobre a responsabilização objetiva da pessoa jurídica. E aí, quando a pessoa jurídica tem um programa de compliance, isso é um fator atenuante da multa. Ainda que ocorra algum ato de corrupção dentro da empresa que tem o programa de compliance, porque isso é possível, ela vai ser beneficiada, né, na condenação. Por quê? Porque a lei permite isso, essa atenuante, né, da multa. Ela vai ser beneficiada como? Porque a multa vai diminuir. Se a empresa aconteceu algum ato ilícito, né? mas existia ali um programa de integridade, o que a lei entende? Você foi diligente. A empresa foi diligente em prevenir que aquilo acontecesse. Isso. Aconteceu, porque... Você não responde pelo indivíduo. É meio que não é justo, né? Com a marca sofrer por causa do comportamento de uma pessoa, exato. né? Sendo que a empresa Mas isso daí depende, acontece, né? tá? Porque se o comportamento for da alta institucional, gestão, né? Institucional, aí, quer dizer, tudo tem que ser avaliado juridicamente. Isso que vocês estão falando tem um nome, é responsabilidade objetiva. E traduzindo do juridiquês, o que é? É que a empresa ela vai responder pelo ato ilícito cometido por um terceiro, desde que ela tenha algum benefício. Mesmo que a alta direção não autorizou que o despachante pagasse propina, ele pagou? A empresa foi beneficiada? Foi. Acabou. Mas isso é responsabilização objetiva. E se acontecer, por exemplo, aquele caso público já do Carrefour, eu acho que o cara bateu no cachorro, alguma coisa assim, o segurança? Ou bateu numa pessoa? Foi numa pessoa, Uma pessoa, né? Matou uma pessoa. Não é a culpa do Carrefour, né? Não, mas a reputação é manchada, né? Pois é. Aí eu falo assim que de todas as sanções que a lei prevê para um ato ilícito, a pior delas não vem da lei, vem da sociedade, do mercado, que é essa questão reputacional, né? Porque a sociedade não perdoa. A lei pode até trazer uma atenuante, mas a sociedade não dá, não. O mercado é cruel. Me fala mais sobre o compliance humanizado. Por que você decidiu escrever desse tema? E qual que é o diferencial do compliance para o compliance humanizado?
Bom, desde que eu fui mãe, eu comecei a estudar um pouco sobre neurociência. Tudo que eu vou fazer, eu procuro conhecimento, sabe, Tárcia? Porque eu acho que o conhecimento liberta a gente. E a maternidade, para mim, foi um grande desafio. Fui mãe super jovem, né, com 26 anos. E aí eu comecei a estudar. Cada desafio, eu começava a estudar. E aí começou com as birras, depois com a escola, agora a alfabetização. E eu vou estudando sobre o comportamento humano. Eu sou apaixonada, assim, por estudar um pouco sobre o comportamento humano. E aí, casando um pouco com o meu trabalho, que também é sobre pessoas, né? Quando a gente entra numa empresa, eu vou ali dar um treinamento, né? Outro dia eu fui no Inhotim dar um treinamento para os jardineiros. E são pessoas que têm, às vezes, uma linguagem super simples. Você acessa aquelas pessoas para poder falar sobre fazer o que é certo. Isso me encanta. E aí eu comecei a pensar em o que eu poderia trazer de diferente para o compliance, tendo essa perspectiva, né, humanizada. Então, eu falo muito sobre neurociência, sobre o pouco que eu já estudei, né? E aí eu falo um pouco sobre essa questão de como trazer esse comportamento conforme de forma suave, sabe? Sem ser o Honestaldo, sem ser o xerife, sem gerar medo. Porque o medo, ele não atrai as pessoas. Ele funciona de forma imediata, mas ele não funciona a longo prazo. E essa associação sua com a maternidade foi sensacional, né? Gostei muito. E quando vai ser lançado esse livro? Esse ano. Esse ano? Você também é autora, você sabe que a gente vai lendo e relendo e a gente nunca está satisfeita. Então, eu espero que até o final de 2024 eu vou lançar o livro. Não, com certeza. De 0 a 100, quanto que falta para você lançar esse livro? Não, ele está pronto. Eu só preciso ler, reler e fazer assim, as adaptações finais que a gente sempre... E você está compartilhando com alguém essa leitura? Meu marido, né? É muito bom. Meu marido me ajuda, é meu incentivador nessa área. Você falou da neurociência, é engraçado, né? Que a gente não funciona no medo, mas a gente é muito primitivo, né? Exato. Então, tem algumas coisas funcionam com todo mundo. Uhum. Então, você estudando sobre isso, você vai saber como que você vai educar, né, as pessoas, fazer com que elas sintam-se bem em se comportar de uma forma que você quer que elas se comportem. Com certeza. E observar o comportamento da criança te ensina muito sobre você mesmo. Então, a maternidade, para mim, foi uma descoberta. E, na verdade, eu aprendo todos os dias com minhas filhas. Eu falo isso. Falo, gente, eu que tinha que educar elas, mas elas que estão me educando. Porque você começa a observar essas questões do comportamento humano mesmo. E no pouco que eu estudei, a gente estuda justamente sobre o cérebro primitivo, né? Que é a amígdala cerebral que ativa ali o modo luta e fuga, que muitas vezes é o que gera uma birra, que você vê a criança estribuchando no chão ali. Você não vai conseguir convencer ela a levantar. Você vai ter que ficar ali esperando ela se acalmar. E muitas vezes o adulto que não teve esse acolhimento na infância ativa do mesmo jeito que a criança de 2 anos. Continua. Então, nas empresas, existem muitas crianças de 2 anos com reflexos amigdalianos até hoje. Né? Eu trabalhei numa empresa italiana no início da minha carreira, onde bater na mesa e falar alto, falar palavrão, era normal. Por quê? Estava ali a amígdala cerebral completamente ativada e córtex pré-frontal zero, né? Isso já entrou em desuso. E o compliance entra justamente para mostrar isso. O que a gente não consegue ensinar na sociedade, a regra e a lei ensinam, né? Exatamente. Porque as empresas no Brasil, 90% ou mais, são empresas familiares. E isso traz com que a cultura da família se reflita na empresa. Com certeza. E aí, consequentemente, vira uma cultura, e essa cultura nem sempre é humanizada, ao contrário, né? Aí vem o poder do dinheiro, a questão do poder, às vezes, do poder por poder mesmo, eu que sou o dono, eu que faço, aqui quem manda sou eu, e a necessidade pulsante do ser humano de ser reconhecido, né? De falar assim, poxa vida, eu consegui, foi eu que fiz, competição. Não existe muito competição saudável, é uma grande ilusão, né? É verdade. E a comparação, ainda mais nesse mundo agora social, que entra tecnologia, as empresas se competem o tempo todo, porque antes você não tinha tanta informação. Então, você tinha uma empresa, mas para você poder entender como que a outra, sua concorrente, funcionava, às vezes você tinha alguém que já conhecia. Hoje não, você entra lá no site da empresa e vê o que o seu concorrente tem e o que não tem. Você está sempre querendo superar um outro e vira quase que uma guerra, né? E aí, dentro das empresas, o clima de competição é muito grande. Eu, por exemplo, atuei nessa área há muitos anos, né, na área de gestão de pessoas,
E eu percebia, e hoje mais ainda, porque as regras elas são mais flexíveis na sociedade, que todo mundo estava sempre querendo puxar o tapete do outro. Infelizmente, isso existe. E como que aí o compliance entra? Porque por isso que eu te perguntei se o RH e o compliance tinham contato, porque o RH, muitas vezes, ele não traz essa realidade para a empresa, né? O RH e o compliance, eles atuam muito juntos nas investigações. É muito comum que o RH e o compliance trabalhem juntos nessas investigações, que, como eu mencionei, o canal de denúncias bomba as denúncias de questões comportamentais. Mas o que eu acho que falta hoje no mercado de trabalho? É uma preparação de inteligência emocional para as pessoas, sabe? Eu estava conversando com meu marido ontem sobre a escola das meninas. E elas não estudam numa escola tradicional. Dessas que eu estudei, você provavelmente estudou, que é aquelas de dever de casa, decoreba, muito para casa e focado em vestibular e tal. Por que não? Porque a gente entende que o mercado de trabalho hoje, com o ChatGPT, com o Google, na mão da pessoa, do profissional, ele precisa decorar o quê, gente? Nada. Entendeu? O que então, muda a empatia. O diferencial vai ser as habilidades emocionais, os soft skills. Criatividade. E assim, os hard skills, que são as habilidades técnicas, você ensina, você aprende. Mas as soft skills, se não vem de berço, é muito difícil você ensinar para um adulto. E eu falo isso com base nessas investigações, sabe? Que a gente, às vezes, vê coisas que você fica se sentindo com as mãos atadas, porque se a pessoa não tem a capacidade emocional de, muitas vezes, lidar com um colega de trabalho, sou eu para poder ensinar isso para ele, né? E tem muita coisa que realmente falta na formação acadêmica e familiar, eu acho, das pessoas. A base sempre é a família. É tão gostoso quando você fala uma coisa com a pessoa, ela fala assim, realmente. E muda na hora, né? Ela vê que é o melhor para ela e muda assim rapidinho. Não, e o mais legal é você discordar com educação. Discordar. Saber falar não positivo. Saber discutir com educação. E isso nas empresas eu vejo como é difícil. Né? Às vezes uma pessoa numa posição hierárquica alta não sabe conversar. Aí usa o poder. Exatamente. Sabe? Coisas muito básicas. Saber conversar. A gente ensina dentro de casa. Ou numa escola não tradicional. Pelo menos é a filosofia que meu marido estamos apostando, né? Mas também tem a questão da maturidade, Sim. que você vai tendo com a vida, e a questão da personalidade. É verdade. Que vai de cada um, né? De cada um. Então, tem pessoas que conseguem ser mais atentas, mais cuidadosas, outras não, mais impulsivas. A impulsividade tem um temperamento mais... A impulsividade é uma característica que, assim, primeiro a pessoa tem que reconhecer que é. Uhum. E depois ela tem que trabalhar para não ser. E não é fácil. Uhum. E, assim, da minha observação, que eu sou muito observadora, né? De todas as empresas que eu já rodei aí, das empresas que eu trabalhei, eu vejo que as pessoas que mais crescem no mercado corporativo, né? Viram ali diretor, presidente, são aquelas que têm as soft skills mais desenvolvidas. É verdade. Concordo com você. Não é? Porque em algum momento, né, a pessoa perde o controle. E na hora que ela perde o controle, tudo que ela fez, que ela sabe, ela vai por terra, né? E eu sei que você tem um código de ética, mas você já trabalhou em grandes empresas, jamais perguntaria para você qual o nome da empresa, mas qual o caso assim, que você pode trazer para a gente, né, para quem está nos assistindo, que mais te chocou durante esse processo seu, assim, que vale a pena deixar registrado? Ou algo público que você viu? Não, no início da minha carreira, eu era bem júnior, vamos dizer assim, e a gente encontrou um contrato de um fornecedor que estava tendo um pagamento a maior mensal há muitos anos. E isso foi pego por acaso, né? Avaliando uma denúncia que foi feita no canal, a gente foi avaliar aquilo, aí eu fui pedir todo o histórico daquele fornecedor. Então, assim, tinha um valor a receber, a maior, de milhões de reais desse fornecedor. Então, foi algo que fez muita diferença, né, para nós. Na época, a gente pagou o departamento durante anos, né? Mas é para mostrar que o compliance vale a pena. Tem uma frase que fala o seguinte: se você acha que o compliance custa caro, tente o não compliance. Porque ele se paga, né? Exatamente. Ele se paga.
um processo desse é como se fosse uma auditoria. Na verdade, pode ser que tenha sido feito, como você falou, em outra gestão, e depois ninguém foi lá fazer revisão. Exatamente. E continuou. E isso veio para o canal de denúncias. Então, assim, nem foi... Alguém sabia. Alguém sabia. Alguém sabia e relatou no canal. E nem foi o objeto do plano de auditoria anual. Não estava no plano de auditoria anual da empresa, porque não estava no radar do conselho. Porque o plano de auditoria, normalmente, ele é aprovado pelo conselho. Então, era algo que não estava, ninguém estava olhando para aquilo, algum colaborador fez a denúncia, a gente foi olhar e achou a bomba. Então, é para mostrar que o compliance, ele não é caro, pelo contrário, né? Ele paga, né? Ele se paga. E você disse que as maiores denúncias, né, o maior número de denúncias são comportamentais. Quais são as mais frequentes? Assédio moral. Assédio moral? Hoje em dia, assédio moral. E aí entra o que eu falei, né? Que tem gente que acha que qualquer coisa é assédio moral. Uma coisa é mimimi, outra coisa é assédio. O que não é assédio moral? Aí Isso é a gente difícil. usa alguns elementos para poder filtrar. Um deles, por exemplo, é se for recorrente. Se for uma conduta recorrente. Se foi Mais um de uma dia, pessoa. uma quinta-feira, o chefe chegou virado no giraia e falou um palavrão. Tá errado? Tá errado. Ele deve receber uma advertência, enfim, um toque, que seja um coaching. Sim, mas não é assédio moral. Falar palavrão é assédio moral? Com recorrência é. Dependendo da situação. Mas tem pessoas que usam um palavrão como não, faz mas parte não, da linguagem. para ofender alguém, Não, eu digo. não. Tipo, vai para aquele lugar. Não, não para ofender alguém, mas faz parte do vocabulário, né? Não. Porque hoje... Eu não acho que pode ser considerado assédio moral, não. Claro que tem que ser avaliado caso a caso, mas o assédio é normalmente quando você está se referindo a alguém. Se você tem um vocabulário chulo, aí é problema. Eu E tô cabe, falando no caso, por exemplo, eu trabalho numa empresa e meu chefe ou alguém acima de mim, algum companheiro, fala muito palavrão e isso me incomoda, cabe eu fazer uma denúncia? Não, Eu aí é acho mimimi. que Aí é eu diria mimimi. que você pode falar direto com ele, falar Eu amigo. estou aqui me lembrando da história do meu pai, porque o meu pai, eu não vou falar aqui, mas todo mundo que conhece, que conheceu, né, ele se dirigia aos funcionários sempre com 2 palavrões, entendeu? Ele falava assim, Não, fala, eu tiro o áudio aí. O que é? é? Quero saber. Ele falava, por que você fez isso aqui errado? Não, aí hoje, até hoje, né, o papai faleceu, tem 8 anos, aí a gente chega lá na oficina, e aí, como é que tá? E o Mauro, né, que gosta muito dele. Ai, que saudade. Seu papai chegava aqui, show é que é sou, né? Ele é espanhol, show. Pô, você não fez isso ainda? Então, assim, virou comédia, porque ficou fazendo parte da personalidade dele, entendeu? E aí, o que acontece? A gente cresceu nesse ambiente. Eu, como mulher, nunca falei mais nada do que puta merda. Mas, assim, e o Sandro, como virou pastor... Também então, ele não fala. também não fala. Mas o Alfonso, por exemplo, que é o CEO da empresa, ele repete todos os palavrões que meu pai falou a vida inteira. Isso tem a ver com cultura, Cultura. Tárcia. No caso do seu pai, ele não estava falando nada para ofender alguém. Ele estava falando, era uma interlocução ali que ele falava, né? Quase que uma vírgula. Mas ele não estava ofendendo uma pessoa. No caso de ofensa é diferente. É verdade. Meu pai falou 2 palavrões perto de mim, só você acredita? A vida inteira. É mesmo? Falou 2 palavrões. E quantos Quais? anos você tinha que você não esqueceu? Teve um que a gente tava pescando, eu devia ter uns 12 anos. Ele tava colocando a minhoca no anzol e ela não parava quieta. Ele falou assim, quieta. E outra, uma no futebol. Que roubaram lá e ele ficou Mas eu vou bravo, te falar, xingou estádio o de juiz. futebol não funciona com paz. Aí não tem como falar. Eu vou te Foram falar. 2 vezes que ele xingou. né? É bom demais, né? Quando você vai... Apesar que a gente implementou no Galo, viu? Vou falar, É SG mesmo? Compliance tá lá. Mas Como é que faz com a torcida? na torcida não, né? Na torcida é complicado, no time, né? Então... Eles contrataram a gente, o Atlético Mineiro. Que bacana. Jogadores? Não, o Clube Atlético Mineiro. Então, os jogadores, entre eles, têm um código de conduta. Tem o código de conduta do clube, né? Olha, que bacana. Então eu não vou ver sabia mais. Quando você vê assim, a câmera pega de longe, você vê assim. O jogador Não fala, vai não vou ter ver mais, mais. não? O Galo? Não, é isso aí, como eu falei, igual o pai da Tárcia, a interlocução dele é o vocabulário de cada um. É de Não tá cada um. ofendendo ninguém, né? Agora, teve uma vez que aconteceu, eu ainda estava na empresa como executiva, né? E um desses diretores, né, ele falou, ele chegou para um funcionário que era também gerente da RH e tipo, cobrou alguma coisa e falou assim, olha, se não tiver do jeito que eu quero, vai acontecer isso, isso e isso. Aí a pessoa se sentiu muito ofendida.
Aí ele foi me procurar. Falei assim, olha, eu quero pedir demissão porque eu fui ofendida, assim, assim, assado. Eu falei, não, mas o que foi que ele falou? Aí ele falou, não, sabe o que é? O jeito de falar. Mas era mesmo. Eu tenho certeza que não era uma forma de se expressar. Era que aquilo era normal. A empresa estava crescendo ainda. Entendi. Mas aquilo também foi um divisor de águas. Porque eu trouxe isso para a direção da empresa, mostrei para eles o tanto que era importante a gente se policiar. Porque a gente tem que se aculturar com o novo. Né? E o que não existia na nossa época, mesmo a gente vindo de um bom berço, de boas regras de educação, o homem, em geral, ele já usa palavras assim, de baixo calão, normalmente. Né? É como a gente conversa com os amigos, né? Quanto mais amigo, mais você xinga. Exatamente. Assim, né? Então, essa questão, né, de você ter uma empresa pequena para uma empresa grande... É muito diferente. É o que você falou. A empresa, quando está crescendo, ela tem que determinar qual cultura ela quer fomentar ali dentro. Porque você, filha do seu pai, sabe exatamente o que ele quer dizer quando ele fala A ou B. Mas o que está lá na ponta não conhece a índole dele, não conhece. Então, se ele fala A, ele entende A. Se ele fala B, ele entende B. Então, a gente precisa modular essa cultura ética das empresas para não haver ruído, né, da liderança para a ponta. Isso existe muito. Né? Às vezes é difícil chegar lá na ponta. Então, a gente precisa ter essa coesão, né, da cultura e saber exatamente qual é a cultura que a gente quer que impere ali naquela empresa. E ela vai vir de cima. E eu acho que tem algumas áreas que ainda é mais difícil, por exemplo, construção civil. Porque entre eles já existe esse diálogo dessa forma, como se fosse algo normal, né? Muito, muito difícil, tá? E aí acaba que o engenheiro, ele entra no... Carinha que essa fazendo. Não, que a gente tem cliente que é empreiteira, enfim. E é difícil, às vezes, até você dar o treinamento para as pessoas, porque eles têm um nível, às vezes até intelectual, não intelectual, mas de formação, que o jeito da gente falar não chega, né? Eles têm a dificuldade, às vezes, até de participar de um treinamento, de entender o objetivo daquilo tudo, o que é compliance, já chega com uma palavra em inglês, né? Aí já todo mundo já tem aquele preconceito, fala, ih, o que essa Patricinha vem falar? Então, é um desafio. Mas o que a gente tenta é o compliance humanizado. Aí eu sento, eu conto das minhas filhas, eu falo que a gente precisa, né, tá ali para trabalhar. Você não precisa ser melhor amigo do seu colega, mas você tem que respeitar. E que o ambiente de trabalho ele precisa ter esse respeito, que é fundamental. E agrega muito, né? Porque, igual a Tárcia disse, nesse ambiente, principalmente muitos homens, né, na construção, eu já vi casos de, tipo... Tem aquele funcionário mais novo ali, ele dá uma bobeira ali, o cara puxa a calça dele para baixo. Tem um tanto de coisa assim que agora dá para ser evitado, né? Sim, com certeza. O que a gente faz, hein, nesse tipo de empresa, né, que tem o chão de fábrica, vamos dizer assim, é a maioria dos colaboradores. A gente elege alguns embaixadores de compliance para serem multiplicadores da nossa mensagem. Então, para que não seja um executivo indo lá dar o treinamento, a gente treina esses embaixadores e eles mesmos multiplicam para os seus colegas aquele treinamento. Que aí ele já tem um linguajar semelhante, já está ouvindo um semelhante falar. Aquilo entra de uma forma diferente. Diferente. É verdade. Essa tática, assim, é muito legal, né? Porque você treina alguns que são multiplicadores. Exatamente. Eu queria te perguntar uma coisa, Sara. Você, como mulher, sentiu de algum tempo da sua construção da sua carreira excluída por ser mulher? Foi difícil entrar nesse meio? Engraçado que no compliance, a maioria das compliance officers no Brasil são mulheres. Interessante. É uma área quase dominada pelas mulheres hoje em dia no Brasil. Claro, tem muitos homens, inclusive os meus chefes são homens, que são fantásticos, são pessoas incríveis, que eu tenho muita sorte de trabalhar com eles, porque são pessoas que... enfim, te dão total autonomia para poder trabalhar, sabe? Confiam no meu trabalho. Isso é muito, muito bom. Mas eu sei que existem mulheres que sofrem também por não terem essa credibilidade, né, da liderança. Então, eu sei que isso acontece, mas, assim, na minha carreira, eu não tive nenhuma dificuldade por ser mulher. A única é conciliar a maternidade com o trabalho, que hoje é o meu maior desafio. E como que é ser profissional e ser mãe? Existe... para você,
qual que é o seu maior desafio? Existe uma dificuldade aonde? Que uma vez me perguntaram isso. E eu já estava com os meus filhos criados. E a minha resposta foi, eu estava fazendo uma palestra, eu abri os microfones para poder perguntarem aquilo que eles desejavam. E era exatamente nessa época, né, que era o Dia Internacional da Mulher. Eu tinha, então, várias mulheres ali me assistindo. E aí, no final, eu sempre deixo aberto para perguntas e respostas. Nunca tive medo disso. Às vezes a gente fica com medo do que vai se perguntar ali e você tem que saber uma resposta. E aí essa pessoa levantou a mão e falou assim, como que é, Tárcia, você ter alcançado seu sucesso e ter conciliado a sua vida profissional com ser mãe? Eu não pensei duas vezes, eu respondi que veio de dentro. Eu falei assim, uma culpa danada. Eu nunca vou esquecer disso. Porque quando eu sentia no meu coração a resposta, ela veio tão rapidamente que eu nem racionalizei o que eu estava falando. E depois eu levei isso à terapia, eu pensei muito sobre isso. Por que que eu tinha dito uma culpa danada? Porque ser mãe e ser profissional é uma escolha, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Inclusive, nós estamos aqui gravando e antes da gente começar, eu nem comentei com você. Eu recebi uma foto da babá mostrando minha bebê de 1 ano que caiu e machucou, tá com o roxo aqui. Aí eu já falei assim, ai, meu Deus. Por que eu saí? Exatamente. Não tem essa questão essa da culpa é eterna. Você tá sempre em falta. Eu sinto isso. Às vezes eu falo, eu me sinto que eu tô sempre atrás, tô sempre ficando para trás. Ou porque eu não comprei o supermercado que eu tinha que ter comprado, ou porque eu não estou ficando com as meninas o tempo suficiente, ou porque eu não estou me dedicando o suficiente aos clientes. Então, é uma fase. É isso que eu penso, sabe? Quando eu estou muito cansada, porque o cansaço nessa fase é exagerado, eu penso nisso. Eu penso, são 4, 5 anos que vai valer a pena, daqui a pouco vai passar, né, essa fase braçal, vai vir outra, porque o que as mães de filhos mais velhos me falam é, Sara, calma que isso daí nem é o mais difícil, deixa chegar a adolescência. Mas, assim, eu acho que é uma graça muito grande a gente poder colocar um ser humano no mundo, né, que nós mulheres temos esse privilégio. Então, por mais que o cansaço bate, quando a gente olha assim, aquele sorriso pra gente, aquele amor incondicional que eles têm por nós, é uma coisa assim que não tem preço. E além da culpa, também tem uma outra questão, né? Que isso que você está falando, a satisfação incondicional nos dá força para acordar, para fazer. No meu caso, foi o que me moveu, foi o que realmente me motivou a ser quem eu fui. A culpa, ela andava junto comigo, mas hoje eu posso dizer que valeu a pena. Eu consegui criar os meus filhos, mesmo trabalhando e trabalhando muito, sem ter tanta ajuda na época, porque era outra vida, então não tinha uma estrutura para poder estar me ajudando tanto, mas valeu a pena, porque quando eu olho que eu tenho 2 filhos, né, lindos. E uma carreira. E uma carreira, eu consegui fazer tudo que eu imaginava. Tem hora que eu penso assim, gente, eu fiz muito mais do que eu imaginava. Uau, E por é muito bom ouvir esse tudo tipo de depoimento. Eu fiz tudo mais por eles mesmo, né? Exatamente. De olhar e falar, não, eu quero fazer. Tudo é por eles, né? Tudo Depois é por que eles chegam, é tudo por eles. A gente teve pessoas que me perguntaram, Sara, agora que você tem as meninas, você vai parar de trabalhar? Aqui, agora eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho que dar o exemplo para elas. Eu sou mulher, elas também. Então, elas vão olhar para mim como um exemplo. Se eu não trabalhar, elas vão achar que elas não precisam trabalhar também. Não, e você teve esse exemplo, né? E eu tive esse exemplo da minha mãe, demais. Super profissional. Muito dedicada, ama o que faz. Ama o que faz e nunca parou, né? Até hoje. Eu tô ouvindo um livro agora e ele fala que a mente da gente funciona como se fosse lente de câmera mesmo. E às vezes você dá um zoom out da sua vida e você olha de fora, você vai ver outras coisas, né? Você pode ressignificar isso de acordo com a lente que você está usando. Igual eu posso trocar a lente da câmera ali, ela fica diferente, ela vai mostrar com mais detalhe ou menos, vai te dar um significado diferente, né? Então, eu vejo, você trabalha com compliance, você tem 2 filhas, e agora você está escrevendo um livro, você está tornando o compliance um pouco mais popular, mudando o ambiente, mudando empresas. Talvez lá na frente, uma empresa que você mudou vai ser a empresa que sua filha vai trabalhar, ou sua neta. É verdade. Ou até para quem você nem conhece, né? Mas você está tornando um ambiente melhor. Né? E nós estamos todos interligados de alguma forma, né? É verdade, muito legal isso que você falou. Então. Mas a maternidade realmente é o melhor desafio que eu já vivi. E assim, apesar da culpa, apesar do cansaço, todos os dias eu acordo e eu agradeço a Deus. Eu falo, Deus, obrigada pela minha família, obrigada pelo meu trabalho, obrigada pela minha saúde.
Porque eu acho que a lente da gratidão é a lente que mais dá gás para a gente poder seguir. Ela é linda demais. Você gosta de... Ela é linda demais. Você gosta de neurociência, tem uns estudos já que provaram que o mesmo lugar que você sente a ansiedade, você sente a gratidão, né? Então, quando você é grato, você não consegue sentir ansioso por nada. É verdade. Então, isso é uma qualidade muito positiva que você tem. Né? E é um exercício, né, gente? Porque a gente tem tudo para olhar ao contrário, né? Ver a coisa ruim, ver o lado negativo ou comparar a nossa vida com a do outro, com a do vizinho. Então, acho que isso aí é uma chave para a gente poder ter contentamento. A neurociência ainda é algo muito novo, né? Até porque a psicologia também começou através de Freud e é uma ciência muito jovem. Mas a neurociência veio para modificar completamente tudo aquilo que a gente estudou e que a gente acreditava. Porque hoje a gente já sabe que os comportamentos podem ser moldados. Então, você não precisa de falar assim, poxa, nasci assim, vou morrer assim, serei sempre assim. Não. Você tem uma consciência daquilo que você pode transformar, um autoconhecimento que traz benefícios para você e para todos que estão em volta de você. E a mudança, ela parte de você. Então, às vezes, a sua mudança de comportamento, e eu tenho provado isso mesmo já com 54 anos, nos últimos 2 anos, eu percebo que eu tive um crescimento muito grande com essa descoberta de também estar estudando neurociência, de me questionar, de ver de que forma eu posso falar. Então, pensar antes de falar, respirar, de que forma que eu vou. É claro que a gente não é uma máquina, né? Tem momentos que você sai do controle. Mas quando chega no final do dia, você faz aquela reflexão e fala assim, poxa, eu consegui melhorar nisso, mas isso ainda falta. Então, não é uma cobrança excessiva, mas é uma satisfação de ver você diferente. Porque eu vejo as pessoas mais velhas, às vezes, falando assim, aqui, eu já fui assim a vida inteira, você vai querer me mudar? O que eu mais quero é isso. E essa convivência com pessoas como você, como o Julinho, como os meus filhos, com jovens, é que me traz essa vontade de continuar aprendendo, né? Eu tenho certeza que eu não sei nada e que cada dia eu preciso aprender mais, que vai me faltar tempo, talvez. Uau, é verdade. Isso é o que nos dá mais vigor, né? Por isso que você é essa alma jovem para sempre, porque está sempre aprendendo, né? Sempre sugando o que a vida tem para te ensinar. Contagem regressiva, hein? Isso aí. Contagem regressiva. 2024, Menos de um mês, Deus né? quiser. Menos de um mês. Meu aniversário, 10 anos atrás, você estava. Olha só, gente. Confusão 45 anos, vou fazer 55. E Sara também já esteve em vários aniversários meus. É verdade. Agora Vou estar em vários também. Ainda. Eu estou noutra fase agora, estou bem mais pensativa. Vamos fazer lá de novo. Vamos começar a fazer Lá no festa Rio. de novo. Sempre gostei de festa, viu? Foi bom. Para mim, o aniversário é o dia mais importante da minha vida. Porque, para mim, é o início do ano. Mais importante do que o Réveillon, que todo mundo fica, festa de Réveillon, não. Dia do Réveillon é o dia que eu nasci. Isso aí. Né? Que Deus me Eu deu gosto de comemorar viajando, porque eu acho que quando a gente viaja, a gente pensa, a gente reflete, a gente dá aquele reset na mente, sabe? Então, eu gosto de comemorar meu aniversário viajando, não faço festa, não. Eu gosto de comemorar ele o ano inteiro. Adoro. Mas festa eu gosto muito também. Mas tem 2 anos que eu estou mais quietinha. Mais quietinha. Depois dos 53, eu dei uma... Guardando para os 55. Não, acho que esse ano não vai ter festa, não. Mas, assim, dentro de mim, a festa é todo dia. Isso aí. É um dia a mais e agradecer por mais um dia, ser grato à vida e tudo que a gente tem a oportunidade de aprender. E eu aprendi muito com você aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada pela mais oportunidade. Como que é avaliado se o compliance está funcionando? Você tem uma avaliação, sei lá, de 0 a 100, 0 a 10? Existem selos da própria ISO. A gente trabalha com a ISO 37001 e a ISO 37301. E aí, na empresa que eu trabalho, a gente faz a implementação. Auditoria. Nós somos auditores e implementadores. Então, tem empresas que contratam a gente para fazer a auditoria da ISO, para eles pleitearem a certificação na certificadora. E tem empresas que contratam a gente para fazer a implementação, para eles conseguirem depois essa certificação. Então, hoje em dia, as certificações aceitas mundialmente é a ISO 37001, que é Sistema de Gestão Anti-Suborno, e a 37301, que é Sistema de Gestão de Compliance. Então, são as normas mais aceitas aí, mundialmente. Existem outras... por exemplo, aqui no Brasil, tem uma nacional que é o selo Proética.
da CGU também é muito aceito aqui no Brasil, mas as internacionais são da ISO. E uma empresa que tem as regras de compliance e tem a certificação, o selo, ela tem mais valor? Tem mais reputação, tem mais credibilidade e certamente vai ter mais portas abertas, seja para participação de licitações, porque para contratar com o Estado isso costuma ser uma exigência. Ah, costuma ser uma exigência? Eu não sabia. Em vários estados no Brasil já é obrigatório, dependendo do valor do edital, né? Então já é até um fator de eliminação. É um fator de eliminação. Quando é um contrato acima de 300 mil, eu acho, depende do estado, porque são leis estaduais. Aí porque essa contratação é feita por cada estado. Aí é obrigatório. Eu sei que vários estados já implementaram essa exigência nas licitações. E várias empresas também. Grandes empresas, quando elas vão contratar um fornecedor, elas também exigem. Olha, que interessante. Então, se eu sou uma pessoa traumatizada com o meu último trabalho e estou procurando outro e tenho propostas, 5 propostas, eu devo procurar por esse selo do ISO? É uma boa ideia, né? Sim. Porque são poucas. Tem um ainda. crédito maior. Sim, as grandes empresas costumam ter a ISO de diversas áreas, né? Mas se a empresa tem um selo do sistema de gestão de compliance, por exemplo, ela com certeza tem um canal de denúncias, ela com certeza tem uma política, né, de anticorrupção, uma política sobre assédio moral, enfim, ela vai ter uma cultura mais alinhada aí que pode te ajudar no seu trauma. Então, porque o que mais tem hoje em dia é trauma, né? Muita gente... Mas eu te aconselho também a tratar a inteligência emocional, porque tem muito trauma que é mimimi. Mas tem uns feios. Tem. Gente, bom demais. Sara, muito obrigada pela sua participação. Sucesso no seu livro. Obrigada, Tárcia. É prazer nós vamos estar te aqui. acompanhando aí. E para todo mundo que quiser adotar regras de compliance, entre em contato com Sara Albergaria. Segue ela lá no Instagram dela, redes sociais. Vai ser um prazer. Sara Albergaria. E eu assino embaixo.